A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, companheiros, participantes da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria nós chegarmos na aula de número 11. E essa aula de número 11 tem algo especial. Sabe por quê? Porque além de nós falarmos sobre a segunda vinda de Cristo, que é um tema escatológico relevantíssimo e importantíssimo, 10 de setembro é um dia muito marcante no calendário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sabe por quê? Porque nós comemoramos o Dia Nacional de Missões. Missão está no coração de Deus. Então eu espero que você seja um contribuinte da obra missionária. É importante que nós, participantes da Escola Bíblica Dominical, tenhamos esse compromisso de ajudarmos na obra missionária. Muito bem, nosso textuário, Mateus capítulo 24, versículo 27, que diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito bonito esse textuário. A nossa verdade prática, que é a nossa declaração de fé, e uma vez mais eu aconselho você a adquirir a nossa declaração de fé. Você que é professor de escola bíblica dominical, é muito relevante, é muito importante que você tenha a declaração de fé das Assembleias de Deus. A nossa verdade prática então declara: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja. E a segunda, visível e corporal, com a igreja glorificada. Então essa é a nossa declaração de fé. Vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre o nosso textuário de Mateus 24, 27. Olha só. Se você ler com atenção os versículos 15 a 28, onde está o nosso textuário está inserido entre os versículos 15 a 28, é um discurso do Senhor Jesus. E a Sociedade Bíblica chamou então isso de a grande tribulação. Então vamos aqui fazer uma reflexão de acordo com a palavra do Senhor. Mateus 24, 15 diz assim: quando, pois, virdes a abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então nós temos que pensar um pouquinho sobre as semanas de Daniel. Nós temos que fazer essa ligação para analisar Mateus 24. Ele está se referindo à 70ª ou à 70ª semana de Daniel. Começa então dos últimos 3 anos e meio, porque quando começa a grande tribulação. Esse período então conhecido como o Dia do Senhor no Antigo Testamento, né? E também no Novo aparece essa expressão. Nós sabemos então que a abominação desoladora não teve o seu cumprimento somente no ano 70, porque no ano 70, depois de Cristo, o general Tito destruiu Jerusalém, arrasou Jerusalém, invadiu o templo, tacou fogo no templo, removeu as pedras do templo. Então, sem dúvida alguma, essa profecia também tem a ver com a destruição do templo no ano 70. Mas não é só isso. Nós temos que estar atentos que não é só isso, né? Teve o seu cumprimento na destruição do templo, mas não só na destruição do templo. Refere-se às afirmações de Daniel, que aponta claramente para os fins dos tempos. Aonde está escrito isso? Daniel capítulo 12, versículos 1, 4, 7, 9 e 11. O que eu peço para você? Acesse o meu site www.professoralberto.com.br, tudo junto, e lá você vai baixar a lição de número 11. E aí você vai poder acompanhar esse raciocínio bíblico que eu estou compartilhando com você, com essas informações, com essas citações bíblicas. A profecia da abominação desoladora de Daniel teve então o seu pré-cumprimento também
no ano 150, antes de Cristo. O que aconteceu no ano 150 antes de Cristo? Antíoco Epifânio, que era o rei da Síria, ele invadiu o templo. Isso no ano 150 antes de Jesus. E o que ele fez? Ele sacrificou lá no local santo uma porca. Olha só, você sabe que o porco é um animal impuro no judaísmo, na lei de Moisés. Então, no ano 150, o Antíoco Epifânio fez isso, e você pode ver a profecia de Daniel no capítulo 11, versículo 31, que fala a respeito. Então a abominação desoladora cumpriu-se parcialmente, tanto no ano 150 a.C., como no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, general romano, destruiu Jerusalém, através dos romanos, que destruíram o templo inclusive. Mas a abominável desolação de que Jesus fala em Mateus 24:15, será estabelecido apenas por quem? Jesus fala que será estabelecido pelo anticristo, por isso que tem a diferença histórica. Então, nós vemos parcialmente esse cumprimento com Antíoco Epifânio, vemos com Tito, mas também é uma profecia que está por vir. E isso a gente pode ver a profecia de Daniel no capítulo 12. Então é importante você ler Mateus 24 com o profeta Daniel. Essa profecia de Daniel é claramente para o tempo do fim. Está lá nos versículos 4 e 9, referindo-se a um tempo de tão grande angústia como jamais houve. Nós estamos falando então o contexto do nosso texto áureo, tá certo? Muito bem. É dessa grande tribulação, desse período de imenso sofrimento e de angústia que Jesus fala em Mateus 24. Então, se você ler o capítulo 24, a partir do versículo 15, você vai entender o que eu estou falando. Ele está falando da grande tribulação que afetará a humanidade. Então, nos versículos 16 até 28, o Senhor Jesus explica como o remanescente dos judeus deve comportar-se durante a grande tribulação. Eles devem fugir, E aí você pode fazer uma referência com Apocalipse 12:6. Esses dias serão abreviados para 3 anos e meio, para que os escolhidos então sejam salvos. Falsos cristos, falsos profetas, é isso que diz Mateus 24. Aqui ele fala claramente sobre falsos cristos, falsos profetas que aparecerão. Então se alguém, o versículo 23, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Muito bem, então nós temos aqui o contexto do nosso texto áureo, que fala que falsos cristos, versículo 23, o nosso texto áureo é o 27. Muito bem, mas então, finalmente, aí vai lá, portanto, se dissereis que ele está no deserto, está falando dos falsos profetas ainda, do versículo 23 até o 26, não saias, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Então está falando sobre esse período. E aí vem o nosso texto áureo, que é o versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente, esse é o nosso texto áureo. Esse mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho Homem. Muito bem, deixa eu conversar com você um pouquinho aqui. Eu já vi muitas pessoas dizendo que esse versículo 27 significa a rapidez que será o evento. Mas não é esse o assunto. O contexto está falando que depois da grande tribulação, Jesus virá em glória. E virá como um sinal, vai rasgar o céu. Então, eles querem dizer assim como o relâmpago é muito rápido, então também a vinda de Jesus será muito rápido. Sim, é num abrir e pescar de olho, tudo bem. Mas o contexto aqui desse texto áureo está apontando que depois da grande tribulação, Jesus já é a segunda vinda de Jesus em glória com os santos. E esse versículo especificamente está dentro desse contexto. Basta você ler então Mateus capítulo 24 a partir do versículo de número 15.
Tá certo? Então é importante você entender o contexto desse textuário. Essa etapa da história foi determinada por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e também para preparar a nação de Israel, né, para o encontro com o Messias. A cidade de Jerusalém será ainda tomada por muito tempo, pois no final da grande tribulação o Senhor Jesus descerá então do céu para livrar o seu povo, conforme profetizou o profeta Zacarias, capítulo 14, versículos 2 a 4. É nesse contexto que acontecerá a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 27, que é o nosso texto áureo. Diante dos olhos de todos o Senhor virá como relâmpago, que todo mundo pode ver, que vai rabiscar o céu, né? Como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Esse é o contexto então do nosso texto áureo. O Filho de Deus não mostrará o fim, mas um novo começo. Jesus Cristo não é apenas a esperança para o futuro do mundo, mas a esperança para toda pessoa, para cada um que invocar o seu santo nome. Graças a Deus por isso. Muito bem, essa lição então, que fala sobre a volta do Senhor Jesus, é uma lição escatológica, né? Que fala sobre a doutrina dos finais dos tempos. Qual é o objetivo dessa nossa lição de número 11? Apresentar a doutrina bíblica a respeito da segunda vinda de Cristo, que se dará em duas fases. A primeira virá para arrebatar a igreja, e a segunda para instalar o reino messiânico, quando lá em Apocalipse 20 diz que ele prende Satanás e inicia o milênio. Objetivos específicos: primeiro, analisar os eventos futuros, é a escatologia. 2, identificar os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. E eu repito, a segunda vinda de Cristo, nós temos que considerar as duas fases. Duas fases na segunda vinda de Cristo. A fase do arrebatamento, que só os crentes que forem transformados e os ressurretos encontrarão o Senhor nos ares, conforme Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e a segunda fase, que é quando todo olho verá. Então, a segunda vinda de Cristo tem duas fases, isso tem que ficar clarinho para todos nós. Terceiro, então, explicar os eventos dessa segunda vinda de Cristo. Há aqui uma interação com o professor, que fala sobre a promessa da volta do Senhor, ou da vinda do Senhor, e a palavra do Senhor nos exorta a estarmos o quê? Aguardando essa bendita esperança. Eu e você, como crentes no Senhor Jesus Cristo, temos que estar com o coração ardendo, aguardando essa bendita esperança. Porque a volta de Jesus, embora muita gente fique com medo, porque é julgamento, para nós que fomos lavados no sangue de Jesus, é vitória. Para você, meu irmãozinho, é bênção, é segurança. Jesus está voltando para nos glorificar. Então é segurança, é bênção. Por isso que ela é chamada de a bendita esperança. Olha que coisa linda. Muito bem, a introdução da nossa lição de número 11 fala que a Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em duas fases. É a Bíblia que mostra. Ela mostra uma fase que Jesus virá invisível, apenas visível para os crentes, que é quando a trombeta soará e os que tiverem morrido em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, teremos os nossos corpos então transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos ao encontro do Senhor. Então a primeira fase. E a segunda fase, depois das bodas do Cordeiro, que é o equivalente a 7 anos, voltaremos com Jesus, com a igreja e com a igreja gloriosa, para iniciar o reino milenal de Cristo na terra, na cidade de Jerusalém, conforme profetizou o profeta Zacarias e os demais profetas também. E Paulo também fala em Romanos capítulo 11. Muito bem.
ponto central da nossa lição. A segunda vinda de Cristo se dará em duas fases: o arrebatamento e a vinda, ou a implantação do reino milenar. Não é? Primeiro, então, os eventos do porvir, ou seja, a escatologia. Fonte de predição. Não há outra fonte de predição verdadeiras a não ser o quê? A Bíblia. Sabe por que a gente crê dessa maneira? Porque a Bíblia diz isso. Não foi o patriarca Beltrano, ou o pastor Ciclano, ou teve uma visão. Não é isso. Nós cremos dessa maneira porque a Bíblia fala assim. Isso é importante você entender. Isso é o compromisso moral, espiritual que nós cristãos temos diante de Deus. Nós cremos assim porque a Bíblia ensina assim. Isso é muito importante. Então ela é uma fonte confiável. A Bíblia é sagrada. Esses eventos são uma série de acontecimentos no final da história. A história, na percepção cristã, na cosmovisão cristã, é uma história linear. Ela tem começo, tem meio e terá fim, epílogo. Né? E a Bíblia fala que isso envolve, o epílogo, o final, envolve o arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Sabe que eu gosto de fazer essa reflexão com os meus alunos sobre 1 Tessalonicenses 4, porque não dá para refutar isso. Pode ser a igreja que for, pode ser pensar diferente, ter uma outra teologia, mas a Bíblia é Bíblia. Está aqui, ó, versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. É Bíblia, não tem interpretação. Isso aqui significa... Não tem, é isso mesmo, significa o que está escrito aqui. É a palavra de Deus, clara, explicitamente clara. É a primeira fase da iminente volta do Senhor Jesus. Então nós temos que crer na Bíblia como ela fala. Não tem invenção aqui. Não é? Muito bem. O destino dos impérios da antiguidade. Isso é interessante, que o comentarista vai mostrar desde a época da Babilônia. Lembra, né, da imagem que Nabucodonosor viu, a cabeça de ouro, né? Peito de prata, depois o abdômen de bronze, as pernas de ferro, os pés, barro e ferro. Então, o significado dos impérios mundial, porque o nosso Deus é um Deus que intervém na história, graças a Deus. Né? E as profecias messiânicas se cumpriram com detalhes, com abundantes detalhes. Você lê o profeta Isaías, parece que ele está ao pé da cruz escrevendo. Né? 3, subtópico 3 do primeiro tema nosso, primeiro tópico, sobre a diáspora judaica. É uma outra evidência bíblica que aponta que as profecias são verdadeiras e têm se cumprido. 2 grandes diásporas ocorreram e restaurações respectivas. Né? A primeira diáspora, profeta Jeremias 16:13, e o seu retorno está em Esdras 1:1-3. E a segunda diáspora anunciada pelo próprio Senhor Jesus, Lucas 21:24. O que o Senhor Jesus diz? E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Olha, que palavra! Isso sim é profecia. E a Bíblia é um livro ímpar, porque ela tem a palavra profética. Os outros livros religiosos não têm profecia. Não tem profecia. Mas a Bíblia, palavra de Deus, palavra profética. Síntese desse primeiro, então, tópico. A fonte para todos os eventos futuros
são as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Nós temos aqui um subsídio teológico muito interessante, que você pode ler com calma, com cuidado, né? E que vai da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Vamos então analisar o segundo tema, termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Então vem a palavra vinda, que vem da palavra grega parousia, né? Que pronuncia parousia mesmo, significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. Então, nesse aspecto teológico, a gente sempre, quando vê essa palavra, pensa onde? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. A gente já faz essa ligação. 2. Manifestação, aparição. Então, vem da epifania, ou epifaneia, que só aparece 6 vezes no Antigo Testamento. E você encontra ali em 2 Timóteo 1,10. O apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a epifania, até a aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. E 3, revelação, que é o Apocalipse. Então são termos. Nós falamos da parousia, que é o primeiro tópico, do segundo subtópico, né? É o primeiro subtópico do segundo tópico. Falamos da palavra, então, epifania, e agora da palavra apocalipse, que significa revelação, apocalipse. Tá? Síntese, então, do tópico 2. Vinda, manifestação, aparição e revelação. São termos bíblicos que remontam à segunda vinda de Cristo, estão associados à segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um subsídio pedagógico bastante interessante que vai falar sobre a palavra escatologia, que é a palavra grega, né, para últimas coisas, a doutrina das últimas coisas. Então você pode, com calma, né, ler aí na sua lição. E também tem aqui um termo, uma definição sobre escatologia do dicionário de teologia. Último tópico, tópico 3, os eventos da segunda vinda de Cristo. Primeiro, os eventos. Lembra que eu falei, desde o início nós estamos falando que a segunda vinda de Cristo será em 2 fases. O primeiro é o arrebatamento. Eu estou aqui com um livro que sinceramente, eu gostaria que, se você, professor ou cooperador, membro do ministério, você que é estudioso, eu acho que seria interessante você adquirir. Esse livro é da obra missionária Chamada da Meia-Noite. Quando a trombeta soar. Pensa num livro bom, um livro que vai trabalhar os assuntos da primeira fase da volta de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre a bendita esperança. Um livro realmente que a gente tem aquela alegria de ler, porque é um livro profundíssimo. Então eu realmente sugestiono para você adquirir esse livro. Chama Quando a Trombeta Soar, Esclarecimentos dos Tempos Finais. Esse livro então é da obra missionária Chamada da Meia-Noite, é muito facinho para adquirir. Agora, para você, professor, que quer fazer um outro estilo de análise sobre a questão do milênio, pessoas que não acreditam no milênio, outros mais ou menos, outros acham que o milênio é simbólico e tal. Aí tem um livro da Vida Nova que eu sugestionaria para você também. Chama Escatologia, a polêmica em torno do milênio, do Eilard Erickson. Isso é mais para você ter um conhecimento geral das muitas ideias. De uma maneira geral, irmãos, uma coisa é certa: todo cristão espera a volta de Jesus. Agora, como isso vai acontecer, cada grupo tem uma percepção. Mas de uma maneira geral, o importante é que os cristãos realmente esperam, aguardam a volta do Senhor Jesus. Isso é geral. Agora, como isso vai acontecer, aí existem várias teorias. E esse livro aborda essas teorias, inclusive a que nós cremos. Essa que eu estou compartilhando com você, que é pré-tribulacionista, não é? Que crê no milênio literal, não é?
Então, eu também sugestiono esses dois livros para você, tá? Você que é professor, ó, um livro é esse livro aqui, Quando a Trombeta Soar, que vai falar do arrebatamento com os versículos e com análises exegéticas muito profundas. Obra missionária chamada da meia-noite. E esse aqui da Vida Nova, um livro mais com uma análise mais geral, mais global sobre a crença das muitas denominações a respeito então da volta de Cristo. O mais importante é que todos acreditam que o Senhor Jesus virá, graças a Deus. Então, último tópico nosso, eventos da segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Nós cremos no rápido dos santos, que nós seremos arrebatados, graças a Deus. Eu vejo às vezes os irmãos preocupados, né, com esse negócio de chip. O chip, que tem o chip para cá, que estão chipando. Fica tranquilo, irmão, porque nós vamos ser arrebatados antes disso, graças a Deus. Jesus que nos livra da ira futura, graças a Deus. Então nós cremos que o Senhor Jesus, quando voltar na primeira fase, vai vir arrebatar a igreja. Graças a Deus, né? Jesus que nos livra da ira futura. 2. A segunda fase, que é a vinda de Cristo em glória. Depois dos 7 anos da grande tribulação aqui na face da terra, então o Senhor Jesus virá com os santos glorificados, graças a Deus, para implantar o reino milenal. Todas as profecias do Antigo Testamento vão se cumprir. Essas profecias de Isaías, dos Salmos, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. 1000 anos de paz. Apocalipse capítulo 20, quando Satanás será preso. E aí haverá paz, o reino de paz do Messias. E o último tópico fala sobre a grande tribulação, que é esse período então que nós lemos no capítulo 24 de Mateus, um período de transição entre o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor Jesus para implantar o reino milenar. Então, entre o arrebatamento da igreja e a implantação do reino milenar, há um período de 7 anos. Esse período ocorrerá a grande tribulação, uma coisa terrível, onde o falso profeta será o porta-voz do anticristo, o anticristo fará um pacto com Israel, e você pode acompanhar tudo isso na lição, que a lição vai dando os detalhes. E o último tópico, que é o quarto, do subtópico, né? Quarto do tópico 3 da lição, o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro. São dois acontecimentos exclusivos para a igreja, irmão. O tribunal de Cristo é para a igreja. Bodas do Cordeiro é para crente, é para quem foi arrebatado. Viu, irmão? É para você que vai ser arrebatado. Graças a Deus, é para nós. Tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Enquanto ocorre aqui no mundo a grande tribulação, para os que ficaram para sofrer a ira de Deus, nós estamos com Cristo, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. É só bênção, irmão. Graças a Deus. Síntese, então, do tópico 3. O arrebatamento, a grande tribulação, a vinda em glória, são os eventos da segunda vinda de Cristo. Tá? Tem um subsídio teológico importante aqui, que você pode ler com calma, e é muito importante. Por quê? Porque é desse livro aqui, ó, que eu vou apresentar agora para você. Desse livro aqui, ó, Doutrinas da Bíblia. Tá? Esse livro, se você puder adquirir, é muito importante, porque é um livro do William Menzies e do Sterling Horton. Sterling Horton é talvez o maior teólogo pentecostal. Então é bom você ter livro dessa natureza. Chama As Doutrinas Bíblicas. Tá? Você pode, é uma perspectiva pentecostal. Você pode adquirir. E aqui tem um subsídio. Você vê que é tão bom que o comentarista colocou como subsídio bíblico. Eu quero aproveitar a oportunidade nessas considerações finais e apresentar também uma obra pentecostal muito importante do pastor Walter Brunelli. Pastor Walter Brunelli, ele escreveu em 4 volumes essa obra muito boa, Teologia para Pentecostais. Eu sinceramente sugestiono que você adquira essa obra. É uma obra, um clássico pentecostal, tá? Da nossa fé. Ele é da Assembleia de Deus, é da geração antiga da Assembleia de Deus,
e o pastor Walter Brunelli escreveu essa obra que eu sugestiono para você. Adquira essa obra, tá? Coloca na sua estante aí. Esse aqui é o volume 1 apenas, mas são 4 volumes, uma obra muito bem feita, e é aqui a Central Gospel que editou. Tá? Então, para você que está fazendo a sua biblioteca aí, eu estou sugestionando algumas obras que eu acho relevantes. Encerrando, essas amostras proféticas servem como garantias. É que eu disse no início, a nossa esperança. Garantias de que tudo o que está escrito na Bíblia para o fim dos tempos irá de igual modo se cumprir. Jeremias 1,12. A nossa esperança, a nossa bendita esperança, não se baseia numa utopia. Ah, não, isso é coisa da cabeça. Não, isso aí são fatos revelados por Deus, revelados na gloriosa palavra de Deus, confirmados na história. Quantas profecias já foram cumpridas, meus irmãos? Tudo que Jesus falou. Então, irmãos, podemos esperar com confiança nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero convidar você para participar da nossa aula de formação continuada para professores de Escola Bíblica Dominical de Adultos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém de Campinas. Nosso pastor Paulo Freire. E ele convida todos vocês que desejarem participar da nossa aula. Vai ser uma alegria juntos interagirmos, estudando, meditando sobre a palavra do Senhor. Todos os sábados, a partir das 16 horas. Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. E aí está o site nosso, você pode acessar www.tudojuntoprofessoralberto.com.br. Você pode também apertar aí no seu vídeo esse sininho aí que está do seu lado. Sabe esse sinalzinho de sininho? Clica aí para que você também possa estar recebendo as nossas atualizações. Um grande abraço, fique na paz do Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus.